Meus caros amigos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro aos Romanos, capítulo 10 e o versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. Neste dia, quero falar sobre 4 tipos de ouvintes. O título da mensagem: 4 tipos de ouvintes. O primeiro grupo dos ouvintes são os que zombam, murmuram, criticam, rejeitam e até escarnecem. A palavra do Senhor nosso Deus, ela tem nos informado que na cidade de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontrou muita resistência quando pregava o Evangelho. Os nazarenos rejeitaram a pessoa de Jesus, concomitantemente rejeitaram a mensagem de Jesus, demonstraram a tremenda incredulidade e rejeição contra a mensagem de Jesus. Vemos também que quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quando Jesus entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele, que Jesus disse para a menina: essa menina não está morta, ela dorme. Muitos que estavam ali, os zombeteiros, riam de Jesus, zombavam de Jesus, desdenhavam de Jesus. Sempre os escarnecedores, os zombadores, os murmuradores, os rejeitadores estão demonstrando a sua violência, a sua incredulidade diante da palavra do Senhor nosso Deus. Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava diante de Pilatos na audiência, para ser julgado por Pilatos, ser ouvido por Pilatos, um grupo de judeus, aquele grupo escarnecia de Jesus, desprezou a Jesus, fez escárnio de Jesus, desdenharam do Senhor Jesus Cristo. Então vemos que na vida espiritual, quando se fala a respeito da pregação do Evangelho, nós temos observado que existem os zombadores, os murmuradores, os que rejeitam, os que criticam e os que escarnecem de Jesus, do Evangelho e da mensagem de Jesus e dos seus mensageiros. Quando o Senhor Jesus recebeu um grupo de publicanos e várias classes de pecadores que eles queriam ouvir a Jesus, e Jesus estava sempre disposto para transmitir conhecimento da salvação, falar do reino de Deus para os publicanos e demais categorias de pecadores. Naquele dia estavam ali presentes os fariseus, os escribas, os doutores da lei, e criticaram a Jesus, porque Jesus deu atenção aos publicanos e pecadores, porque Jesus se mostrou disposto a ensinar os publicanos, orientar os publicanos, falar do reino de Deus para os publicanos. Ele foi criticado pelos fariseus e doutores da lei. Então, sempre, quando lemos a palavra de Deus lá no Novo Testamento,
nós podemos identificar o grupo dos zombadores, dos que zombam da palavra de Deus, dos que zombam de Deus, dos zombam das obras de Deus, zomba de Jesus, zomba da mensagem de Jesus, zomba dos mensageiros de Jesus, dos seus discípulos. Apóstolo Paulo, ele sentiu na pele, quando ele foi pregar a palavra de Deus na Grécia, lá no Areópago, para um grupo de filósofos estoicistas e outras categorias de filósofos. E quando o apóstolo Paulo pregava para aquele grupo de filósofos, ele pôde perceber que quando ele falava sobre Jesus e a ressurreição de Jesus, muitos começaram a escarnecer da mensagem que o apóstolo Paulo pregava sobre a ressurreição de Jesus. Expressaram a mensagem do apóstolo Paulo, porque ele falou da ressurreição de Jesus. Então esse grupo aí, zombadores, os murmuradores, os que criticam, os que escarnecem, eles estão presentes até os nossos dias. Durante os meus períodos que tenho separado para Deus para evangelizar, eu tenho identificado algumas pessoas com características semelhantes, mas temos também um outro tipo de ouvinte, os que ouvem, crê na mensagem, mas transferem a decisão para outra ocasião. Este grupo, essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, crê na mensagem, mas ele adia, ele transfere a sua decisão para aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador para outra ocasião. Muitos pensam até, eu sou jovem, não vou me dedicar ainda a servir a Deus tão jovem. Vou estudar primeiro, vou me casar, vou estudar, vou me formar, vou construir o meu patrimônio, vou alicerçar a minha vida material. Quando eu chegar na velhice, lá na velhice, quando eu estiver idoso, aí então eu posso pensar em seguir a Cristo. Sempre as pessoas vêm adiando para amanhã, para depois, a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Tiago, o apóstolo Tiago, fala dessas pessoas que fazem projetos para o futuro, para o ano que vem, para outra ocasião, que ele vai construir. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele planeja, faz os seus planos, como se ele nunca fosse morrer. Como se ele fosse o dono da vida, o soberano, que tem poder para prolongar a vida, diminuir a vida, estabilizar a vida. Ele faz projetos para longos anos, como se nunca fosse morrer. E nem sequer diz, se Deus permitir. Se Deus permitir, se Deus quiser. Sempre as pessoas vêm fazendo planos para o futuro. Mas, quando você tiver a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus, não transfira a ocasião. Não mude, não adie a ocasião. Receba Jesus Cristo como seu Salvador. Não adie a oportunidade. Diz a palavra de Deus lá no livro aos Hebreus: hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Ouviu aí bem? Se você está ouvindo a palavra de Deus, creu na palavra de Deus, hoje mesmo receba Jesus Cristo como seu Senhor.
e Deus como seu Pai Celestial, e se torne um discípulo de Jesus, um servo de Deus. Porque se você adiar para outra ocasião, a oportunidade de salvação, pode acontecer e você não alcançar os dias que você planejou, e você morrer antes. Aí parte para a eternidade, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo. Aí o seu futuro espiritual é triste. É o lago de fogo que arde com enxofre. É a segunda morte, é o inferno. Então não prolongue o dia da salvação. Se você ouvir a palavra de Deus hoje, abra o teu coração hoje mesmo e receba Jesus Cristo como seu Senhor, para que seja perdoado, salvo e tenha esperança de vida eterna. Não faça como o rico insensato. O rico insensato tinha uma grande propriedade. Ele resolveu cultivar toda a área da sua terra. Plantou de todo tipo de cereais. Aí ele pensou, meus celeiros estão pequenos, a minha terra vai produzir muitos cereais, muitos bens. Eu vou construir outros celeiros, maiores do que os que eu tenho, para poder acumular toda a safra, toda a produção da minha terra. Aí depois eu direi para a minha alma, alma, descansa, come, bebe e se alegra, folga a minha alma. Esse rico insensato agiu como louco, como se ele tivesse autoridade sobre sua própria vida, como se ele tivesse um controle, um governo sobre a sua respiração. Isso vem acontecendo com muitas pessoas, sempre projetando para outro dia, amanhã, depois, e adiando o dia da sua salvação, adiando a oportunidade de ser salvo e ser perdoado por Deus. E pode ocorrer de os seus planejamentos, os seus planos não serem concretizados, porque pode acontecer que você morre antes, parte para a eternidade, repito, sem Deus, sem Jesus, sem salvação. E o futuro é triste, é a condenação eterna. Aqueles ouvintes que são zombadores, murmuradores, criticavam a Jesus e continuam criticando, se esses ouvintes não se arrependerem dos seus pecados, continuar criticando a Jesus, a mensagem de Deus, os mensageiros do Senhor, se eles não se arrependerem dos seus pecados e partir para a eternidade sem arrependimento, semelhantemente, o futuro deles é triste. É o lago de fogo que arde com enxofre. É a segunda morte. É a condenação eterna. Mas quero também falar do terceiro tipo de ouvinte. Os que ouvem, mas não compreendem a mensagem. Ele ouve a palavra de Deus. Ouve, mas não compreende a mensagem, não entendeu a mensagem. Como ele não compreendeu, não entendeu a mensagem, ele fica indeciso, não faz a sua decisão certa. Diz a palavra de Deus que o maligno rouba a palavra que foi semeada no coração do homem. A palavra que foi semeada no coração do homem, o maligno vem e arrebata. Retira aquela palavra. Faz uma confusão na mente, no coração, na alma e no espírito dele. Ele ouve, mas não compreende a mensagem, não entende a mensagem, não entende o significado, o objetivo da mensagem. Ele fica indeciso. E naquela indecisão, ele transfere também para outra oportunidade. Ele transfere também para outra oportunidade.
a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Ele transfere, porque ele não entendeu, não compreendeu. Mas você que está me ouvindo, não permita que o maligno entre na tua vida. Não permite que o maligno entre na tua vida para fazer confusão na tua mente e no teu coração, de tal maneira que você não entenda e não compreenda a palavra de Deus. Peça ajuda divina. Senhor, esclarece a minha mente, esclarece o meu coração, para que eu possa entender e compreender a tua palavra, Senhor. Porque eu quero ser perdoado, quero ser salvo. Não fique indeciso. Busque a presença de Deus. Deus pode te dar sabedoria, abrir seu entendimento com a graça do Espírito Santo dele e fazer com que você compreenda a mensagem. Entenda a mensagem e guarde a palavra de Deus no seu coração. E você será perdoado e salvo. Porque você entendendo e compreendendo, você vai receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também quero falar do último tipo, do último grupo dos ouvintes. São aqueles ouvintes que ouvem a palavra, ele crê e imediatamente eles tomam a decisão. O grupo dos que ouvem a palavra e crê imediatamente. Eles ouvem e crê e eles tomam a decisão imediata de receber Jesus Cristo como seu Salvador. Ele não protela, ele não adia a oportunidade, ele não quer perder a chance. Quando ele ouviu a palavra, que ele creu na palavra, ele abre o seu coração para Jesus e recebe Jesus como seu Salvador, Deus como seu Pai Celestial, e ele é perdoado, salvo, e o seu nome será escrito no livro santo do Senhor. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, fez um discurso inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Naquele dia, quase 3.000 pessoas ouviram a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. Quase 3.000 pessoas ouviram a mensagem do Senhor. Aquelas pessoas creram. Creram. E o número chegou a quase 3.000 almas. 3.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. No dia que o apóstolo Pedro recebeu a autoridade da parte de Deus para ordenar que um coxo, um paralítico se levantasse em nome de Jesus, e o nome de Jesus prevaleceu sobre a doença, e o paralítico saltou e andou. Naquele dia, o apóstolo Pedro fez outro discurso perante o Sinédrio. Quase 5.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, porque criam na mensagem de Jesus, creram na palavra do Senhor nosso Deus que está nos céus. São os que ouvem, creem e tomam a decisão imediata. Quando Cornélio, lá em Cesareia, convidou a sua família, os seus amigos, os seus parentes para ouvir a palavra de Deus, ele estava aguardando o apóstolo Pedro trazendo a mensagem do Evangelho. Quando Pedro começou a pregar a palavra de Deus na casa de Cornélio, todos creram, receberam Jesus Cristo como seu Salvador. E Deus confirmou a fé deles, derramando o Espírito Santo do Senhor sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Agora eu pergunto, meu caro amigo, você pertence a que grupo? Qual dos ouvintes você pertence? Ou qual dos ouvintes você quer pertencer? Você pertence ao grupo dos que zombam? Você pertence àquele grupo dos que zombam? Dos que murmuram, rejeitam, criticam, escarnecem da palavra do Senhor e de Jesus? Ou você pertence àquele grupo dos que creem
O grupo dos que ouvem, crê, mas transfere a decisão para outra ocasião. Ou você pertence àquele grupo dos que ouvem, mas não compreende a palavra de Deus. Ou você pertence àquele grupo que ouviu a palavra, está ouvindo a palavra, crê e quer tomar uma decisão agora para receber Jesus como seu Salvador. Eu te oriento. Dentre os 4 grupos que eu mencionei, entre os zombadores, os que transferem o dia da salvação, os que não compreenderam, dentre os 4 grupos, eu te digo, escolha este último grupo. Os que ouvem a palavra, crê na palavra, imediatamente recebe Jesus Cristo como seu Salvador e Deus como seu Pai Celestial, para ser um servo de Deus e discípulo de Jesus. Faça parte deste grupo. E você será abençoado por Deus, abençoado por Jesus. O teu nome será escrito no livro da vida do Senhor, e você terá a esperança de vida eterna. Eu encerro a mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, preguei a palavra do Senhor. Agradeço ao Senhor por este momento. Senhor meu Deus, convença os corações dos meus ouvintes, para que dentre os 4 tipos de ouvintes que eu mencionei, eles escolham o último grupo de ouvintes, que são os ouvintes que ouvem a palavra, crê na palavra, imediatamente tomam a decisão na vida deles para receber Jesus Cristo, o teu Filho, como Senhor e Salvador da vida deles. E receber o Senhor, meu Deus, como Pai Celestial deles, para que eles sejam salvos, perdoados e tenham esperança da vida eterna, todos os dias da vida deles, e recebam as bênçãos que o Senhor tem para eles. Senhor meu Deus, eu te peço e agradeço em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.